Fala pessoal, beleza? No Como Implementar de hoje, nós iremos aprender a utilizar a API do Expresso para escrever testes unitários de interface. E para isso nós vamos utilizar o aplicativo que eu criei na aula passada do ViewBind, para a gente poder treinar este recurso, essa biblioteca. E eu dei uma melhorada nele para poder exibir agora uma mensagem de erro quando nós não temos nenhum valor aqui no campo nome. Então, se eu adicionar aqui no adicionar nome, se eu clicar em adicionar nome, aparece para mim campo obrigatório. E no momento que eu preencho o primeiro caractere aqui, ele já some para mim este erro aqui de baixo, tá? Então eu adiciono aqui e a gente agora tem o nome na nossa lista. E quando eu clico na lista, agora eu estou exibindo um toast olá e o nome da pessoa. Eu fiz essas alterações para que nós possamos ter casos de teste para trabalhar com a API do Expresso. Para que nós possamos escrever os nossos testes unitários de UI, eu deixei no link da descrição deste vídeo 2 links e o primeiro deles vai te ajudar a configurar o seu projeto para importar as dependências do Android X para teste e também as dependências do Expresso, da API do Expresso. Então eu recomendo que você dê uma lida aí neste documento que está no link da descrição deste vídeo, para que você possa ficar por dentro, tá, de tudo que está aqui descrito no documento, mas eu quero chamar a atenção para vocês de algumas coisas aqui. A primeira é que nós vamos utilizar a dependência do Expresso, a dependência do Expresso Core, para a gente poder trabalhar com a API do Expresso, tá? Mas nós temos ainda outras dependências do Expresso que nós podemos utilizar em nosso projeto para testarmos algo mais específico. Então, descendo um pouco aqui, nós temos a lista de todas as dependências que nós temos para trabalhar com testes aí no Android, testes de UI, tá? E as dependências que vamos estar utilizando para esta aula são, a primeira é o Core, tá? Essa dependência Core. Essas duas dependências aqui do JUnit nós vamos estar utilizando também. E essas duas dependências aqui do Expresso, tá? Que é a dependência do Core e essa dependência do Expresso Contrib, que vai nos ajudar a trabalhar, a testar componentes de lista, tá? Recycler View, Adapter, etc, tá? Então, nós temos aqui outros tipos aqui de API para o Expresso. Como nós podemos ver, nós temos o Expresso Intents, que vai nos ajudar a trabalhar com intents. Nós temos de acessibilidade, nós temos de web, etc, tá? Mas para a nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar apenas com essas duas dependências, que é o Core e essa daqui que vamos trabalhar com lista, porque o nosso projeto ele tem lá um Recycler View. Então, aqui no Gradle do nosso projeto, eu já adicionei aquelas dependências para a gente poder ganhar um pouco de tempo. Então, aqui eu já tinha adicionado desde o projeto passado, desde a nossa aula do ViewBind, essas duas dependências aqui, que é do JUnit, e a dependência do Expresso na versão 3.2.0, que é a versão mais atual. Para esta aula eu adicionei as seguintes dependências, conforme eu falei com vocês agora há pouco. Eu adicionei a Contrib, também 3.2.0, adicionei a Core, tá? E também adicionei as dependências do JUnit. Então, vocês adicionem essas dependências aí no projeto de vocês também, para que vocês possam acompanhar essa aula aí na prática. Agora o próximo passo é começarmos a escrever o nosso teste unitário de UI. E para isso eu vou abrir aqui a minha aba de projeto e eu tenho aqui a hierarquia de diretórios do meu projeto. Então aqui dentro de SRC eu tenho 3 pastas principais. A primeira é Android Test, a segunda é a main, onde tem um código fonte, e a terceira é uma pasta teste. Nós vamos escrever os nossos testes de UI dentro dessa pastinha Android Test. E quando formos escrever testes unitários, que não são de interfaces, não dependem do framework do Android, nós escrevemos e colocamos os nossos testes dentro dessa pastinha teste, tá? Então a diferença básica entre essas duas pastas são essas. Então vou abrir aqui Android Test, tá? E vou abrir aqui a estrutura de diretório, de pacotes. Eu já deixei aqui uma classe de teste aqui como exemplo, que eu já havia implementado antes. E eu vou criar o nosso teste agora para main activity, tá? Para a gente poder testar os comportamentos que nós vimos aqui no início desta aula. Então eu vou clicar com o botão direito em cima do pacote, vou em New, Kotlin File Class. Eu vou digitar aqui main activity test. Eu sempre gosto de colocar a palavra teste na frente do nome da activity ou fragmento que eu estou testando. Então eu escrevo o mesmo nome da nossa activity e só acrescento a palavra teste na frente. E vai ser uma classe. Eu vou dar um Enter. Agora aqui nossa main activity test, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir quem que vai executar esse teste para mim, tá? E nós configuramos no nosso projeto no Gradle o JUnit, então nós queremos dizer para
o nosso teste, que o Android JUnit é que vai executar este teste. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar aqui uma arroba, digitar run with, e aqui eu passo quem vai ser o executor deste teste, tá? Quem vai ser o runner deste teste. Então, eu vou digitar aqui Android JUnit 4, essa é a classe que nós utilizamos, e vocês utilizam aí class, tá? Dessa forma, nós estamos dizendo para o nosso teste que é este cara aqui, que vai ser o runner, que vai ser o executor do teste para a gente, tá? Então, configurado essa primeira parte, nós vamos agora instanciar a nossa Activity para teste. E para instanciarmos a Activity para teste, nós utilizamos uma regra do JUnit, já que é ele que sabe executar o nosso teste, então ele vai saber criar, instanciar essa Activity com base na regra que nós vamos passar. E para escrever essa regra é muito simples, vocês vão utilizar o arroba, get, rule, e logo na linha de baixo vocês vão definir um nome de uma variável qualquer. Então eu vou definir aqui o mesmo nome, só para a gente poder identificar que é uma regra, e agora eu utilizo o seguinte código, activity test rule, e aqui eu passo qual é a activity que eu quero testar. Então neste caso vai ser a main activity, e entre parênteses eu passo a main activity novamente, class.java. Então dessa forma aqui nós dizemos para o JUnit instanciar a activity para a gente e disponibilizá-la para que nós possamos fazer as asserções com a API do Expresso. Agora que estamos aptos a escrever o nosso primeiro caso de teste, eu quero verificar primeiramente que quando a minha activity ela for executada, quando ela for iniciada, eu quero verificar o seguinte comportamento. Quando o usuário clicar em adicionar nome sem preencher algum valor aqui em nome, eu quero verificar se o campo obrigatório, se essa mensagem está sendo exibida para o usuário. E como nós testamos isso utilizando a API do Expresso. Então, voltando aqui no nosso projeto, eu vou escrever a minha primeira função de teste aqui. Então, para que o JUnit entenda que uma função é uma função de teste, eu tenho que utilizar a anotação teste, tá? O JUnit 4 ele é baseado em anotações. Então, logo abaixo aqui desse arroba teste, eu vou escrever a minha função de teste, tá? Eu vou escrever aqui minha primeira função. E o nome que eu vou dar para a função é o seguinte: should show error on mandatory field when name field is empty. Percebam que o nome da função deve ser o mais claro possível, para que outros desenvolvedores, quando forem dar manutenção aqui nessa classe de teste, eles saibam exatamente qual comportamento está sendo testado por esta função. Então, se atentem aí na hora de escrever o nome das suas funções de teste. E agora nós já podemos começar a utilizar a API do Expresso para fazer as ações e as verificações. Vocês vão perceber aqui durante a escrita do nosso teste que a API do Expresso ela é muito intuitiva, é muito fácil de trabalhar com ela e eu particularmente gosto muito, tá? Então vocês vão ver aí como é que é muito simples. Então o comportamento que nós queremos testar é o seguinte: assim que a nossa tela for exibida, eu já quero clicar no botão adicionar nome com o campo de texto vazio e verificar se o campo obrigatório está sendo exibido, tá? Se essa mensagem aqui está sendo exibida. Então, como que eu expresso isso utilizando a API do Expresso, tá? Então, como é que eu faço? Eu vou digitar aqui o onView, e aqui no onView eu posso passar o if id, e aqui no if id eu posso passar o id do componente que eu quero executar uma ação. Neste caso aqui vai ser o botão do action, tá? Que é o botão adicionar nome. Depois que eu pego, essa view, esse componente, que eu seleciono ele, eu vou dar aqui um ponto, e eu posso fazer um check ou um perform, tá? O perform é para poder executar uma ação. Eu vou só colocar isso daqui na linha de baixo, para poder ficar melhor de enxergar. E agora, qual ação que eu quero executar neste botão? É a ação de clique, tá? Então aqui nós já estamos utilizando a API do Expresso, e veja como que é muito simples, tá? Então vou só jogar para a linha de cima aqui, porque não atrapalhou muito. E agora, o que ele vai fazer? Assim que a tela for iniciada, ele já vai clicar para a gente no adicionar nome e automaticamente o campo obrigatório vai ser exibido. Só que nós não estamos garantindo nada ainda, tá? Nós temos que verificar se de fato essa mensagem está sendo exibida. E como que a gente faz isso? Então na linha de baixo aqui, para poder ficar mais fácil de visualizar, eu vou novamente utilizar essa API do Expresso para poder fazer a verificação. Então o que eu quero fazer? Eu quero verificar se na view with id, eu vou passar o ID daquele componente lá de erro, tá? Deste text view aqui.
que é este text name validation erro. Eu quero verificar se neste componente, eu vou dar só um enter aqui agora, e agora eu não quero executar uma ação sobre este componente, tá? Eu quero apenas verificar, então eu uso o check aqui, tá? Então eu vou digitar aqui check, e aqui eu vou passar um assert, tá? Então eu vou utilizar com matches, e aqui dentro do matches eu vou passar o que eu quero verificar, tá? O que eu quero casar aqui para o meu teste bater. E aqui eu quero verificar se este componente aqui está sendo exibido, tá? Porque antes ele não era exibido, mas depois de clicar no adicionar nome, ele foi exibido. Então depois que ele fez o clique aqui, eu quero verificar mais uma vez, utilizando aí a API do Expresso. Veja como é muito intuitivo para poder fazer uma verificação se algo está na tela. Então vocês vão digitar aí is displayed, tá? Então esta aqui é a função para vocês verificarem se algo está sendo exibido na tela, tá? Então, com apenas algumas linhas de código, tá? Nós conseguimos aqui expressar o que nós queremos para executar o nosso primeiro teste. E nós vamos executar agora para ver se isso está funcionando. Para executar o nosso teste, simplesmente nós podemos clicar aqui neste botão aqui de play para rodar o teste. Eu vou clicar aqui, vou guardar ele fazer para mim o build e executar o nosso teste para a gente poder verificar o que está acontecendo aqui. Eu só peço que vocês prestem bastante atenção, tá? Porque pode ser muito rápido e às vezes vocês não podem perceber o que está acontecendo, tá? Mas se vocês olharem com atenção, vocês vão ver que ele vai clicar aqui em adicionar nome e que vai aparecer aqui este campo obrigatório. Para facilitar, eu vou só minimizar aqui, tá? O nosso aplicativo para a gente poder enxergar de fato a activity subindo e as ações sendo executadas. Então, como vocês perceberam, tá? Vejam que foi muito rápido, ele subiu aí a nossa activity, ele clicou no botão e apareceu o campo de texto, né? O campo obrigatório, e a activity morreu porque o nosso teste executou com sucesso. Nós podemos verificar aqui embaixo que o nosso teste ele ficou verdinho aqui, é porque ele passou, ou seja, ele conseguiu verificar que esse comportamento está sendo executado corretamente. E para nós termos certeza, tá, se nós escrevemos o teste, tá, é muito comum nós desenvolvedores, ao escrever um teste, esse teste passar de primeira, é muito comum a gente duvidar da nossa própria capacidade e escrevermos um teste para poder falhar, para ver se realmente a nossa lógica aqui está certa. Então, aqui dentro do matches eu posso passar um not aqui, se eu não me engano, e para poder fazer a verificação ao contrário, tá? Então aqui eu quero verificar. Deixa eu usar a API do Expresso aqui, do Rami Crash, na verdade. Então aqui eu estou querendo verificar que não está sendo exibido este componente aqui quando o meu botão é clicado, tá? Então vamos executar novamente aqui para poder garantir agora que o nosso teste vai quebrar, porque eu quero ter certeza de que eu estou fazendo a coisa certa. Então eu vou clicar novamente aqui em executar e vamos aguardar o teste rodar. Então está instalando aqui, tá, o aplicativo para poder fazer o teste, e vocês tentem prestar atenção no que vai acontecer aqui e vamos ver se o nosso teste ele vai quebrar. Ok, como vocês perceberam, o aplicativo que subiu, ele clicou no botão, o componente apareceu e o nosso teste quebrou. E aí nós ficamos felizes, porque assim nós garantimos que o nosso teste, né, anteriormente, ele estava correto, tá? E aqui ele fala pra gente que o componente ele está sendo exibido e nós estamos esperando que ele não seja exibido, tá? E essas condições não estão casando, porque aqui nós colocamos o not antes do isDisplayed, tá? Então vou só dar um Ctrl Z aqui para a gente poder voltar o nosso teste aqui de forma correta. E agora nós realmente conseguimos garantir e conseguimos escrever o nosso primeiro teste utilizando a API do Expresso. Agora vamos escrever mais um caso de teste para testar aqui um caso com sucesso, por exemplo, tá? Então eu quero testar agora o seguinte: quando eu escrever um nome aqui no campo de texto, clicar em adicionar nome, eu quero verificar se tem alguma coisa aqui na minha lista, tá? Se este nome aqui está sendo exibido, tá? Porque note, eu escrevi, ele apagou aqui do componente de texto, mas continuou sendo exibido aqui o nome nessa lista, tá? Para a gente poder fazer verificações se ele está sendo exibido, como o isDisplayed aqui, nós podemos fazer isso para qualquer componente que esteja aqui na tela, independentemente se ele está dentro de um botão, se ele está dentro de um Recycler View ou etc, tá? O que o Expresso Contrib traz para a gente de diferente
são ações que a gente executa, que a gente pode executar em uma lista. Por exemplo, nós podemos verificar se ao clicar em um item da lista, por exemplo aqui, se está acontecendo alguma coisa, tá? Então o Expresso Contrib traz isso para a gente de uma forma muito fácil para executarmos alguma ação em uma lista, e nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? Mas agora a única coisa que eu quero verificar é, adicionei o nome, tá? Coloquei o nome aqui no campo de texto, cliquei em adicionar nome, eu quero verificar se isso aqui está sendo exibido. Outra coisa que eu consigo fazer com a API do Expresso é fazer o scroll para uma determinada posição, tá? Porque às vezes a lista aqui está muito grande, tá? E aqui não está sendo exibido, tá? Porque uma coisa importante, o display só vai conseguir bater com sucesso se a área de visualização aqui estiver disponível para a API do Expresso. Se alguma coisa estiver escondida aqui no scroll, tá, e você não fizer o scroll antes, o teste vai quebrar, porque ele não vai conseguir encontrar o componente, ou seja, ele não vai estar sendo exibido naquele momento. Então o Expresso Contrib também traz para a gente funções para poder fazer o scroll em uma lista, tá? Então vamos agora escrever o nosso teste para poder pegar esse caso de sucesso aqui. Agora que o nosso novo caso de teste, eu criei uma nova função aqui, onde nós queremos verificar que o nome deve ser adicionado para a lista quando o campo de nome for válido, tá? Que é a situação que nós acabamos de reproduzir agora há pouco. Agora vamos escrever aqui o nosso código utilizando a API do Expresso, tá? Eu vou até passar um pouquinho mais rápido, porque vocês já acabaram de ver isso aqui na função anterior, tá? Então na view, o if id, tá? Então eu vou utilizar agora o id deste campo de texto aqui. Então hoje está aqui r.id.inputName, tá? Que é o id desse componente aqui de texto. E agora eu quero dar um perform, tá? Eu quero executar alguma coisa aqui, fazer alguma ação sobre este campo. E qual ação que eu quero executar agora? Eu quero executar uma ação de escrever um texto. E para isso nós temos aqui na API do Expresso um type text, tá? Da API do Expresso. E aqui eu posso passar o texto que eu quiser. E aqui eu vou passar aqui meu nome, por exemplo, Douglas, tá? Vou só colocar na linha de baixo aqui para poder ficar mais fácil de visualizar. Então, fizemos a primeira ação aí sobre o componente. Então, escrevemos o nome. Agora, a segunda ação que queremos executar é o clique no botão. Para podermos ganhar tempo, eu vou copiar aqui da linha de cima, vou colocar aqui na linha de baixo. Ele vai executar o clique e nós esperamos que isso seja adicionado na lista. Para verificar esse comportamento, eu tenho que verificar se o nome que foi digitado aqui, esse nome Douglas, ele está sendo exibido em algum lugar visível aqui na tela, tá? Neste caso aqui ele vai estar visível dentro da nossa lista. Então, simplesmente o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu vou digitar aqui onView. Agora eu posso utilizar uma outra função aqui, ao invés do if id, eu posso utilizar aqui o if text, por exemplo, tá? Não só o if text, mas eu posso utilizar várias funções aqui do if, que nós temos aqui no nosso view matches aqui da API do Expresso. Então, com texto, com alpha, com child, com class name, content description. Então, nós temos aqui uma variedade muito grande de funções na API do Expresso. Então, vocês podem explorar ao máximo que vocês conseguirem aí, tá? Então, neste momento, eu quero verificar aqui contexto, tá? Então, eu quero verificar se uma view com texto X, ou seja, o contexto Douglas, que é a view que foi adicionado aqui anteriormente. Eu quero fazer um check matches, ou seja, se is displayed, tá? Isso eu quero verificar. E isso tem que passar porque a partir do momento que eu escrever o nome aqui no input, adicionar, ele some do input e vai para a lista. Então, o único nome aqui, Douglas, que está sendo exibido neste momento, está aqui dentro da nossa lista. Eu vou executar esse código aqui para ver se isso vai passar. Eu vou executar aqui a nossa função de teste e ver o que vai acontecer. Então veja que o nosso teste executou com sucesso, ou seja, ele conseguiu escrever aqui o nosso nome, o meu nome, clicou no botão para fazer a ação, ele conseguiu verificar que estava sendo exibido o meu nome na tela em algum lugar, tá? Independentemente de qual componente que estivesse na tela, ele conseguiu verificar que esse nome estava sendo exibido. Então, só para poder ilustrar para vocês uma coisa aqui, para poder passar para vocês uma coisa muito importante, quando vocês trabalham com listas, para poder fazer as verificações, é o seguinte: se o meu nome, por exemplo, aqui, né, ele tivesse sido adicionado em uma lista que já tivesse muitos itens, esse meu nome aqui ele ia lá para baixo e provavelmente, né, possivelmente, ele não estaria sendo exibido aqui na tela, tá? Nessa área visível aqui. O que ia acontecer com esse teste? Ele ia quebrar, tá? Porque ele ia adicionar o nome, esse nome ia lá para o final da lista e ele ia tentar fazer uma verificação se tem algum texto sendo exibido na tela naquele momento. Ele não ia conseguir encontrar porque o meu nome ia estar escondido lá embaixo na lista.
A gente consegue resolver isso utilizando a dependência do expresso contrib, porque a gente consegue fazer algumas ações aqui sobre listas, tá? E uma dessas ações é pedir para scrollar a lista até uma posição X, ou então até encontrar um elemento dada uma condição, por exemplo, um elemento com texto tal ou com ID tal, ok? Então nós conseguimos fazer isso utilizando o expresso contrib, e eu vou fazer isso daqui só para vocês verem como funciona, tá? Então vocês iriam digitar o seguinte: onView with ID, e aqui a gente passaria o ID do nosso componente de recycler_view, então é .id.recycler, recycler names, e aqui a gente ia dar um perform, tá? Para poder executar uma ação neste componente. Eu vou só jogar para a linha de baixo aqui. E agora, utilizando o expresso contrib, nós teríamos o nosso recycler_view_actions, tá? Então o recycler_view_actions está disponível através daquela dependência do expresso contrib, apenas com aquela dependência. Então aqui eu dou um ponto, eu posso verificar as ações que eu consigo fazer utilizando essa dependência. Então eu posso fazer ação em um item, ação em um item em dada posição, eu posso fazer um scroll to, e aqui eu passo um matcher, tá? Ou seja, eu posso fazer um scroll para um componente, tá? Que tem um texto tal, que tem um ID tal. Aqui eu posso fazer um scroll to position, eu posso passar a posição 0, posição 1. Então eu tenho aqui algumas ações que eu posso executar utilizando essa API aí do expresso contrib. Então o que eu vou estar utilizando aqui neste caso, tá? Se nós quiséssemos testar e o nosso item estivesse lá embaixo escondido, nós íamos executar um scroll to, e aqui passaríamos o item viewMatcher para poder tentar encontrar este componente ao fazer o scroll, tá? Então eu vou dar um enter aqui, e aqui uma coisa muito importante, tá? Que no início, lá quando eu comecei a trabalhar com o Express, eu fiquei sem saber o que eu passaria aqui dentro aqui dessas chaves, tá? Porque ele fala que um tipo é esperado, mas ele não me dá nenhuma dica aqui de qual tipo é esse. E para a gente poder conseguir resolver, tá? Identificar isso, é vocês segurarem o Ctrl aí, por exemplo, clicar em cima do Scroll To, ele vai levar para vocês aí para a definição aí, para a assinatura da classe. E aqui eu vejo que no Scroll To, por exemplo, ele espera aqui um ViewHolder, tá vendo? Um VH do ViewHolder. Então, somente depois que eu entrei aqui nessa classe, tá? Eu consegui perceber isso. Então, como eu tenho aqui o meu main adapter, e meu adapter tem o main ViewHolder, então eu tive aqui a intuição, tá? De colocar aqui dentro o main ViewHolder. E assim, dessa forma ele funciona. Então eu vou só dar mais um enter aqui, para poder ficar mais fácil de visualizar. Passei o meu ViewHolder aqui, e aqui dentro eu passo qual que é o componente, tá? Qual que é o casamento que eu quero fazer aqui para poder tentar encontrar meu componente. Aqui eu vou passar o if text, e aqui eu passo o texto Douglas, por exemplo, tá? Então, dessa forma, se o meu nome estivesse lá embaixo na lista, o que ele ia fazer antes de verificar se ele está sendo exibido? Ele ia primeiro pegar esse componente de lista, ia dar um scroll até encontrar esse texto Douglas. Depois que ele encontrasse o texto, ele ia parar o scroll, e logo em seguida, na linha de baixo, eu ia verificar se ele está sendo exibido. Eu posso da mesma forma executar esse teste aqui, e ele deve passar, tá? Porque como ele já está aqui no primeiro item da lista, esse scroll aqui ele não vai nem acontecer. Então isso daqui vai continuar funcionando. Mas eu quero rodar esse teste para vocês verem que isso daqui não vai quebrar, ok? Então vamos lá e verificar isso. Ok, então veja que isso funcionou. Então, da mesma forma que funcionou para um item, se tivessem aqui 20, 30 itens, ele ia conseguir encontrar este componente, tá? Com o item com o texto Douglas, porque ele ia conseguir fazer o scroll antes. E agora, para fechar o nosso entendimento básico aqui da utilização da API do Expresso, tá? De como implementar isso, nós vimos aqui agora, eu quero só agora o próximo teste que eu quero fazer, mas eu vou deixar isso para uma aula futura, dependendo do que vocês acharem aí desta aula. Deixem nos comentários aí se vocês querem que eu faça uma nova aula com relação a isso daqui que eu vou falar agora, tá? A próxima verificação que eu quero fazer é, dado que eu já tenho um item adicionado aqui na minha lista, eu ao clicar nesse item, eu quero verificar se esse toast aqui está sendo exibido, tá? Só que nós não temos aqui na API do Expresso, tá? Pelo menos eu não conheço. Se vocês conhecerem aí algo da API do Expresso, de alguma dependência do Expresso, vocês me avisem, tá? Mas eu não tenho nada aqui que eu possa utilizar da API do Expresso que ele consiga fazer a verificação de um toast, tá? Nós temos que implementar um ViewMatcher aqui customizado. E eu quero trazer isso para vocês na próxima aula, mas desde que vocês deixem aí nos comentários, tá? Para ver se isso aí faz sentido, se vai ser relevante para o aprendizado de vocês, tá? Então, esse aqui será o nosso próximo caso de teste.
mas eu espero que vocês deixem os feedbacks nos comentários para que eu possa escrever o nosso próximo caso de teste, tá? Então foi isso, eu gostaria de trazer isso daqui para vocês, a implementação aí da API do Expresso, e eu espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam replicar isso daí no projeto de vocês, tá? Só uma observação aqui, a gente pode fazer essas verificações aqui, tá? O if ID, o if text, etc. Neste caso aqui, o if text, o que aconteceria se nós tivéssemos aqui, por exemplo, dois nomes Douglas aqui? Deixa eu digitar aqui, Douglas novamente e adicionar nome. Então nós temos aqui dois Douglas. O que vocês acham quando eu executar esse teste aqui? O que vai acontecer? Tá? Deixe nos comentários aí, dependendo também, eu posso fazer um outro vídeo explicando como que a gente faz para poder resolver esse caso aqui, caso dê algum problema, tá? Mas aqui eu até escrevi errado, tá? Mas aqui a ideia é ter dois nomes repetidos aqui e como que a gente faz para poder fazer encontrar esses componentes que têm nomes duplicados, tá? Então deixe no comentário aí também se você acha que isso funciona ou se tem que ter uma abordagem diferente. Eu vou me planejar para trazer novos conteúdos com relação a isso, tá? Então é isso e eu vejo você na próxima aula.